Olá, boa noite. Estamos hoje com mais uma live do Dr. Álvaro Afonso e hoje o tema são filtros de percepções. Um tema muito discutido e que tem ganhado a maior relevância. Vamos iniciar agora, Dr. Álvaro Afonso. Dando uma boa noite, o senhor falando do que vai acontecer hoje nessa live que está prometendo. A minha alegria, felicidade, o meu prazer, a minha gratidão pela oportunidade transbordando de ocitocina. Você sabe que esse assunto, eu sempre digo aqui nas consultas, é o que a gente esqueceu de aprender quando saiu da maternidade. Na realidade, quando a gente saísse da maternidade, tinha que ter uma live rapidinha para os nossos pais e para a gente também que está saindo da maternidade sobre filtros de percepção. A vida seria maravilhosa, comunicação, paz, amor, prosperidade, saúde, sono legal, sexo legal, memória legal. A vida ia ser fantástica se a gente aprendesse filtros de percepção. E nós vamos falar disso de uma forma suave, de uma forma clara, tranquila, com bastante espaço, com bastante flexibilidade. E vocês que assistirem do início ao fim, quando terminar, vocês vão ver que vocês vão dar um salto de qualidade na vida de vocês. E vocês vão ver que tudo que pertence aos universos é tudo muito, muito suave, é muito inteligente, é muito cheio de amor, é muito cheio de bondade. O universo, ele gosta de inocência, ele gosta de amor, ele gosta de abundância, de prosperidade. Vamos ver esses filtros aí que a gente vai mudar completamente as nossas vidas. Antes, é claro, eu gostaria de apresentar para todos que estão nos assistindo o conceito do Shuhari. O que é? O Shuhari vem do japonês e quer dizer você aprender, desenvolver e transcender. Tudo que será ensinado aqui, mesmo que falte a compreensão no primeiro momento, vale a pena você repetir, ver e rever várias vezes se houver alguma dúvida. E depois que internalizar o aprendizado, depois que começar a seguir algumas dicas, algumas orientações, você vai perceber que todos percebem que há a possibilidade de transcender alguns hábitos saudáveis, algumas estratégias tornam-se, incorporam-se ao seu dia a dia, ou seja, você transcende, aquilo faz parte de você. Então, a dica que eu dou é para aqueles que estão nos assistindo e que não entendeu uma ou outra coisa, que reveja novamente, e mais do que isso, assista as lives e os vídeos do canal do YouTube, que ali existe um passo a passo que vai fazer você começar a entender, inclusive, alguns conceitos que o Dr. Álvaro Afonso aborda. Não é isso, doutor? O fato, por exemplo, eu estou aqui nessa mesa, atendendo nesse consultório, 20 anos, né? Então, linha do tempo, nesse mesmo consultório, só nesse consultório, são 20 anos. E de 20 anos, o que eu fui vendo com os aprendizados de medicina, todas as pessoas, basicamente, sofrendo da mesma coisa, que é mais ou menos assim. Hoje nós vamos utilizar princípios de física quântica que a gente não aprendeu na escola, a gente não aprendeu no vestibular, não aprendeu na faculdade, não aprendeu em pós-graduação. Agora, a física quântica, os princípios de física quântica, você pode aprender nas redes sociais, porque tem muita gente boa ensinando o que a gente vai ensinar aqui também. Mas o que acontece quando você usa esses princípios, que são muito simples e eles são muito fáceis de ser aprendidos, os nossos resultados, o trabalho com resultados, eles mudam completamente. Vou dar um exemplo. Quando as pessoas chegam aqui, principalmente, elas se queixam de sintomas e elas se queixam de sinais. Na maioria dos casos, elas não têm doenças. Até chegar uma doença, tem que ficar muito tempo
com o sistema entupido, que a gente vai ensinar a desentupir. Então, o cérebro, o meu cérebro, que eu achei, ele apareceu, estava sequestrado, voltou o cérebro aqui. Aí o que acontece aqui com o cérebro? O cérebro, então, vocês vão ver, ele capta informações do universo, capta tudo do universo. Agora, ele processa aquelas informações, como eu sempre explico, vai entrando de baixo para cima, de trás para frente, e quando chega aqui na frente, a energia que a gente não vê, ela precisa ser transformada em resultados. Mauro, olha só, eu pergunto assim, quais são os resultados que você merece na tua vida? Aí a pessoa diz assim, como assim? Não sei responder. Aí eu digo assim, normalmente os resultados são os seguintes, foco, atenção, concentração, tolerância à frustração, uma facilidade absurda de aprender, uma alegria incrível de se divertir com os desafios da vida, transformar limão em limonada, dançar, beijar, namorar, viajar, curtir a vida muito intensamente com equilíbrio. A pessoa diz assim, pô, doutor, mas eu nunca tive isso. Pô, mas também, se você não sabe como é que um universo funciona, porque nunca te ensinaram, como você não sabe que o cérebro funciona do mesmo jeito que os universos funcionam e que os princípios da física quântica, eles ensinam como os universos funcionam. E é extremamente fácil, qualquer pessoa pode aprender, porque nós poderíamos ter aprendido na maternidade. Aí o que acontece? Você produz a energia sobe pelo seu corpo todo e ela é transformada, como o Mauro adora falar em poder de ação, como é que é? Poder de ação, de resultado. Então, nós vamos falar de resultados. Se a gente não está tendo os resultados que a gente gostaria de ter, evidentemente, uma coisa a gente tem que fazer, mudar as informações, mudar os conhecimentos. Essa é a missão do Desinflama Brasil. Só que, através das lives, nós vamos tornar isso extremamente simples e eficaz. É fácil de aprender, não tem necessidade nenhuma escolaridade para aprender. Só, como todo aprendizado, tem que ter repetição, tem que ter a assimilação das informações. Mas vai ser extremamente fácil, porque as lives elas serão sequenciadas. Hoje a gente vai fazer aqui um trabalho de ensinar como é que a gente aprende a aprender. E vocês vão ver que uma única informação muda a vida da gente toda. 6 bilionésimos de segundo, né, doutor Alves? Em 6 bilionésimos de segundo, Modifica todos os genes, né? Modifica todos os genes. Vou dar um exemplo. O sujeito ele estava há 30 anos sem usar drogas. Então, ele estava limpo há 30 anos. Aí ele chegou e se distraiu e ele entrou numa estação de metrô. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de comportamento, nós estamos falando de um sistema humano, de um ser humano. Poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Mas ele entrou na estação de metrô e ele estava distraído. A gente fala que tudo acontece de ruim com a gente quando a gente não está prestando atenção. Aí o que acontece? Dentro do cérebro, que é o nosso assunto preferido, dentro do cérebro, tem 2 sensorizinhos, parecem 2 amêndoas. Eu ainda vou desenhar aqui um painel com 2 amêndoas, com um cérebro gigante na parede. Aí aquelas amêndoazinhas são amígdalas do cérebro. 2 cérebros. O que tem 2 cérebros e 2 amígdalas? Quando o rapaz entrou na estação do metrô, como sempre acontece, mas a gente não sabe que não sabe, e nunca ninguém ensinou isso para a gente, a amígdala do cérebro avisou para ele. Como avisou? Tum, ela disparou. Como é que a gente sabe que a amígdala dispara? A boca fica seca,
A minha está seca, porque é um natural, uma ansiedade de passar o melhor para vocês. O pé fica gelado, o coração dispara, a mão fica fria, o olho ele fica com uma visão tubular. A área do cérebro que a gente chama de cérebro pré-frontal, que é a área mais inteligente, a área extraordinária que vocês vão aprender a usar de maneira muito fácil. Aí ela fica sequestrada e o emocional e o instintivo toma conta. A amígdala do rapaz estava avisando que ele entrou no ambiente onde, há 30 anos atrás, ele costumava se reunir, nenhum médico explica isso, né? A se reunir para usar drogas. E quando ele entrou distraído naquele sistema, a amígdala disparou. Aí, 6 bilhões de segundos depois, os genes estavam todos mudados e as memórias de tempos muito ruins vieram à tona. Como ele não sabia, que se ele conhecesse a amígdala, ele poderia respirar e frear as amígdalas através de perguntas assim, o amígdala, qual é o toque? Ele mesmo ia escutar assim, sai fora, meu cara, que tu entrou num lugar e o ambiente ativou os seus genes através da amígdala em bilionésimos de segundo com as emoções. E isso acontece em todos os segundos da vida da gente, só que nunca ensinaram a gente que as emoções são as soluções. Se você aprender que existe a amígdala do cérebro, se você aprender a identificar as suas emoções, se você entender que o cérebro trabalha com química, com neurotransmissor, o cérebro trabalha com eletricidade, com os disparos elétricos, mas que o cérebro trabalha com uma coisa que chama não localidade, que é uma velocidade absurdamente superior à velocidade da luz, sem tempo nem espaço, você vai usar o seu cérebro de uma maneira que você nunca usou. E você usando o seu cérebro de uma maneira que você nunca usou, os resultados vão aparecer. Agora, vão aparecer suavemente, facilmente, com alegria, com amor, com exuberância, com sucesso, mas desde que você se permita, acolha a boa notícia que você está recebendo agora. Não tem nenhuma maneira de convencer ninguém. Eu sou um facilitador que tem uma missão de passar informações de qualidade. E isso, graças a Deus, vamos comemorar aqui no consultório, diferente de 20 anos atrás, diferente de 40 anos atrás, os pacientes eles estão pulando igual elétrico. O elétrico não pula, não, ele sai de um lugar e aparece em outro, mas os lugares que ele aparece com mais informação de qualidade, com mais energia e com mais possibilidades, que a gente chama de salto quântico. Então, esse exemplo já responde. 6 bilionésimos de segundo. Não é a amígdala que tem em você, é você que tem a amígdala. Só que nunca te disseram isso. E nunca criaram uma live ou um consultório para você aprender isso. Porque tudo são escolhas. Tem uma frase muito forte que o senhor fala, que é simples, mas impacta, né? Tem muito a ver com o que o senhor está falando. É que uma única informação muda todo o sistema, né, doutor? Uma única informação muda todo o sistema. Eu vou dar um exemplo fácil e vou dar um exemplo complexo. Tá? Uma única informação muda todo o sistema. Se o rapaz tivesse a informação que ele respirando, porque a amígdala disparou, e ele perguntasse, amígdala, qual é o toque? Ele receberia a resposta, cara, sai fora, porque você entrou no ambiente onde você usava drogas. Aí ele sairia fora e ele quebrava aquele padrão. Alguém ensinou isso para ele? Não. Aí vamos dar um exemplo mais fácil. Eu ensino aqui que é diferente você ter fome de você ter vontade de comer. Vou te dar exemplo. Todo paciente que entrar aqui, a gente diz assim, olha, você primeiro, antes de comer,
você tem que saber se você está com fome ou se você está com impulso de comer. Impulso de comer. Um cara que está no rodízio de pizza, ele não está com fome, ele está com impulso de comer. Depois da segunda pizza, ele não sabe que sabor tem aquela pizza. Ele não sabe que prazer que ele está sentindo com aquela pizza. Imagina depois do 12º chopp e depois do 12º pedaço. Por que ele não sabe ali que é prazer e não é fome? Porque ele já comeu pizza dessa e não é prazer. Porque para você sentir prazer, Mauro, é o seguinte: a química, não precisa, a gente agora vai aprender física quântica, mas a química é uma dimensão. Aí a química entra em uma região da satisfação, cérebro, aí você sente prazer de comer a pizza, de comer a feijoada, de comer o churrasco. Mas depois que entrar uma quantidade adequada daquele alimento que dá o prazer, aqueles receptores, aquelas fechaduras, lembra que a gente ensinou, que nós ensinamos que a membrana é a inteligência da célula, não é o núcleo? Sim. Na faculdade eles ainda não ensinam isso, mas a membrana celular é que é a inteligência da célula. Bruce Lipton. Aí, epigenética quântica. Desinflama Brasil, Lava Jato, DNA. Então tá. Aí aquelas substâncias, elas entram no receptor e você tem a sensação de prazer. Mas depois do 12º pedaço, você não tem sensação de prazer. Depois do 12º chopp, você não tem sensação de prazer. O que você está é impulso de beber, ou impulso de fumar, ou impulso de comer. Agora, se você tem informação e você quer emagrecer, por exemplo, olha que coisa interessante. Se você quer emagrecer, por exemplo, você 10 segundos antes de escolher se você vai comer por fome ou por impulso de comer, você faz uma pequena pergunta: é fome ou é impulso? Se você está muitas horas sem comer, você está com fome. Aí você deve comer até com a mão trocada, para comer devagar, comer com prazer. E também, Mauro, você deve procurar dar um tempo para poder fazer a digestão e ter um tempo do seu cérebro sentir os sabores do que você está comendo e sentir prazer. Aí você está comendo com prazer, com fome. Isso não engorda de jeito nenhum. O que engorda é quando a pessoa ela come por impulso. Exemplo, comer num rodízio, onde você pagou e você come e ainda pensa que quer dar prejuízo porque você pagou, comer numa churrascaria com a mesma pressuposição, você está comendo por impulso. Agora, se você fizer a pergunta, qual é a emoção que faz você comer por impulso, o que tem por trás daquele comportamento, se você identifica a emoção, você passa a ter o controle. Exemplo, quem é que dispara uma coisa ou outra? As amígdalas do cérebro, aquelas amêndoazinhas. Aí disparou a sua amígdala, você tomou um chopp, tomou outro chopp, comeu um monte de pedaço de comida por impulso. Aí você resolve perguntar assim, qual é a emoção? Olha como é fácil. A emoção que está por trás desse impulso. Aí eu vou te dar um exemplo. Eu já fiz isso várias vezes. Aí descobri que quando eu buscava um lugar desses ou comia por impulso, na maioria das vezes é que eu tinha tido alguma comunicação ruim com a minha filha. Então, quando eu me comunicava mal com a minha filha, aquele sentimento de mal-estar, a amígdala estava me avisando para eu melhorar a minha comunicação. Então, comer mais tinha a ver com as emoções? Sempre tem a ver, porque a emoção resolve tudo, não é só isso. Mas aí, quando eu comecei a aprender física quântica, aí eu pergunto, amígdala, qual é o toque? Você se comunicou mal com a Luísa, cara. É melhor a tua comunicação com a tua filha, não vai comer porque você está reativo, está chateado.
Então, automaticamente... Identificar a emoção representa a solução? Olha só, representa a solução. É isso? Você identifica a amígdala, ela trava. Quando eu acordava pilhado, eu falei até isso numa outra live divertido, eu acordava muito pilhado e eu estava também ativando a minha amígdala e tendo um comportamento reativo de brigar, o filtro aí no caso, ativar a fera. Você começa a falar alto, você acelera para cima do carro e depois freia, essa coisa que tu vê por aí. E eu também queria resolver, falando alto, discutindo. Aí eu falei, pô, que mané. Aí botei aquele retroprojetor que quando eu acordava, ele botava lá, pronta é a arma de otário. Aí eu já estava desativando um filtro, que é um filtro fera. Eu lembrei do Bezerra da Silva agora, né? Aquele filtro de fera. Aquele filtro de fera. Você chega ali... contar do Bezerra da Silva rapidinho, só para descontrair. Bezerra da Silva tem uma música que ele fala que bobo briga, né? Esperto compõe. Né? Isso. Eu sei que eu tirei o data show logo, porque agora eu não faço mais isso. Não faço mais isso porque bronca é arma de otário. Eu tenho realmente que ativar esse filtro da agressividade quando for necessário. E não por reação, por reatividade. Agora, sabe quanto você gasta no início 10 segundos e depois você descobre que as amígdalas, elas são os seus mentores. As amígdalas, elas dão todas as dicas. Todas as vezes que eu entrei pelo cano, quando eu fiz escolhas, lógico que entrei pelo cano porque eu não sabia isso. Aí eu tinha aquela sensação ruim, apertava o pescoço, a boca ficava seca, tirava sangue do pimpolho, dor no estômago, a orelha ficava vermelha, o cabelo ficava sem sangue, tá até hoje o resultado de cair do cabelo. A amígdala avisava. Para que ela avisava? Para eu prestar atenção. Aí se eu falasse assim, Álvaro, na segunda pessoa, depois vocês vão receber essas dicas em apostila, na segunda pessoa, porque na segunda pessoa, porque quando eu falo assim, penso, converso com a minha amígdala, penso, Álvaro, larga o controle que você controla. Na maioria absoluta das vezes, quando a amígdala dispara, ela está dizendo assim, larga o controle, que você não tem controle nenhum sobre isso que está te magoando ou te distraindo. Aí você largou o controle e prestou atenção no contexto, aí você faz as melhores escolhas. Mas isso eu não sabia, não praticava, eu não podia ter o resultado, hoje não. Ainda há pouco tinha uns 5 empreiteiros aqui, eu tinha que escolher um empreiteiro que fosse fazer a obra. Aí quando entrou o empreiteiro que a minha amígdala não disparou, eu falei assim, e aí? Ela falou, aí, ó, esse aí. Mas antes, eu ia escolher e não ia pegar a dica da... Então as amígdalas são os nossos mentores? As amígdalas são nossos mentores. Agora, o que acontece na sociedade? A amígdala dispara, o cara vai tomar Rivotril, vai tomar paroxetina, vai tomar diazepam, vai beber, vai dar uma fumadinha para ver se acalma a amígdala, vai fumar, acalma só, que quando você fuma, acalma a amígdala, só que você perde a dica da amígdala e a amígdala não vai dar dica. É o sensor, né? Que tu tá fumando, só que quando acaba o efeito da nicotina, aí a amígdala dispara e você vai ficar dependente do cigarro. Aí depois de muitos anos, você acumula radiação, você acumula inflamação do DNA, câncer, arteriosclerose, infarto do miocárdio. Alguém te ensinou que quando você sentisse a amígdala, era para você bater um papo com ela e ela ia te dando as dicas. Por exemplo, teve um tsunami, não foi na Tailândia, não, tsunami, se não me engano, o povo se mandou, a amígdala dele avisou antes do tsunami.
a tartaruga também, o golfinho também, o rinoceronte, o elefante. O único que ficou esperando tsunami foi o homem. Foi um homem, entendeu? O cara chega assim e diz assim para você, Mauro, tu vai comprar essa gravata aqui, cartão, cheque ou dinheiro? Aí você diz assim, dinheiro. Aí eu digo assim, quem disse, minha senhora, que eu vou comprar? Porque a amígdala já avisou que a mulher está usando meu cérebro. Você vai assistir os gols do Fantástico, isso eu adoro. Aí tu vai assistir os gols do Fantástico, como eu gostava de assistir gol. Aí vem o cavalinho, aí tu vai esperar o cavalinho. Nisso que tu está esperando o cavalinho, se a mulher, vamos supor, as mulheres estão fora de peso, porque elas interrompem no Natal, elas interrompem, a amígdala avisa, no Ano Novo, depois agora tem um tal de recesso, aí daqui a pouco já vem Carnaval, aí vem Páscoa. Então a pessoa diz que quer emagrecer, mas ela interrompe o tempo todo e não faz nada para emagrecer. Aí a amígdala vai lá e dispara para avisar para ela que ela não está fazendo tratamento nenhum. Mas como ela não sabe, está lá ela vendo, esperando um cavalinho. Aí aparece aquelas mulheres que fazem programa de sexo lá na televisão, aí aparece a mulher com um corpo escultural e vai fazer sexo lá, não sei o quê. Aí dispara a amígdala, por quê? Quando a amígdala dispara, é para dizer assim, meu amor, se conscientiza, se cuida, você sofre de ansiedade, tem que tratar a ansiedade. Não pode emagrecer e ficar igual a Frutucana Lima, que, sei lá como é que é o nome dela, tem um tal de Lima lá, muito bem feita de corpo. Mas quando ela chega lá para fazer o programa de sexo, quem não está igual a ela, a amígdala dispara. Só que se a pessoa não tiver consciência, o que ela vai fazer? Atacar a geladeira. Aí ela vai atacar a geladeira, vai comer e não sabe porque está comendo, ainda diz que está com fome. Não, está com o impulso de comer. Muito bom, esse é o exemplo para as meninas. Agora, vamos dar o exemplo para os meninos. Você está assistindo lá e de repente vê a notícia que os caras vão liberar todo mundo que está preso. Aí todo mundo que está preso vai liberar, e a outra moça diz assim, não, olha, pode ser um guarda-chuva. Aí vem uns caras, umas notícias assim, que você diz assim, sumiu 262 bilhões, aí a tua amígdala dispara. Sabe o que vai acontecer se você não tiver conhecimento? Você vai dormir depois dos gols. E pior ainda, quando tu bebeu pra caramba e o teu time perdeu. Aí o álcool vai disparar a amígdala, você vai dormir com aquelas notícias insanas e você não vai dormir. Porque quando as amígdalas estão disparadas, você não dorme. Porque para você dormir, elas precisam desacelerar para poder fazer os ciclos do sono. Agora, se 2 horas antes você recebe inconscientemente, no piloto automático, notícias que te dão raiva, medo, culpa, ódio às vezes mesmo, impotência, ressentimento ou culpa por estar chutando o pau da barraca e ao mesmo tempo desejar saúde, um corpo bonito, dispara a amígdala. Aí a pessoa vai usar Lexotan, vai usar Fucetina, vai usar Verotina, vai usar Queopine, vai usar uma série de medicamentos para ver se desacelera a amígdala. Só que os medicamentos, eles ajudam de um lado e pioram do outro. Agora, tudo isso poderia ser diferente se a pessoa conhecesse isso e entender que quem manda na amígdala é ela, não é a amígdala que manda na gente. A amígdala é o anjo da guarda, a amígdala é um mentor, é um grande amigo. Isso a gente chama mudança de paradigma, isso a gente chama você sair de um paradoxo, né? Você está sentindo mal e está dormindo mal, está tomando remédio errado para dormir, e você quer se sentir bem. Isso é um paradoxo. Bom,
Isso é um paradoxo. Aí você tem que ir para um nível superior, que é um novo paradigma. Qual é o novo paradigma? Aprender a conhecer o que é a amígdala. E para você ter uma base científica e uma base de divertimento, que hoje eu considero isso extremamente divertido. Extremamente divertido. Você conversar com as suas amígdalas, você ter dentro de você uma antena parabólica que te avisa de todas as possibilidades de mágoa, é muito legal e muito fácil de aprender. Agora, a gente vai ensinar aqui no consultório, vai ensinar isso no Lava Jato do DNA, a gente vai fazer as palestras, vamos ensinar isso no Desinflama Brasil. Como sempre a gente falou, a gente mata a cobra e depois a gente mostra o pau que matou a cobra. Daqui a pouco eu vou dar um embasamento científico, você só esquenta. Só esquenta, só né? esquenta para a gente... Agora, doutor, para entender aqui, as amígdalas, ela funciona de forma instintiva. Deixa eu só para melhorar a didática a compreensão dessa informação. Você vai em algum lugar, conhece alguém que você nunca viu, você ama ou odeia. A pessoa nunca te fez nada. Ou você ama ou você odeia. De alguma maneira, a amígdala, ela existe a química mental, um movimento quântico aí. O que acontece? Ou alguma situação, você começa a se sentir mal, acontece isso muito com as mães, né? O filho está na rua, a mãe começa a ter pressentimento, começa a achar que alguma coisa aconteceu, e às vezes realmente acontece ou aconteceu, ela percebe antes de ter a notícia. Isso, de alguma forma, tem a ver com essa relação de energia, esse movimento quântico que o ser humano acaba fazendo e não tem essa percepção? Aí eu digo o seguinte, pega aí um lápis e um papel, pega um caderno, levanta, pega um caderno, que essa pergunta do Mauro aqui merece até uma grana, hein, Mauro? Vou arrumar uma grana para você aí, porque essa merece, cara. Olha só, essa pergunta que ele falou. Baseado é uma palavra não muito politicamente correta, baseado, então vamos trocar, apoiado nos princípios de física quântica. Hoje nós sabemos que as amígdalas, elas são sensores de frequências, né? Por exemplo, vocês estão vendo a gente aí, as frequências atravessam as paredes aí, o HD do computador, o HD do celular, pega as frequências e transforma em filmes. Então, a energia da informação quântica, ela atravessa as paredes e vai até os aparelhos de vocês. As nossas amígdalas do cérebro nunca nos ensinaram isso. Elas têm uma capacidade de analisar e perceber frequências, não é só de 3 metros de proximidade, é de quilômetros e até centenas de quilômetros de distância, o que se chama não localidade. As pessoas empáticas, as pessoas com amígdalas sensíveis, elas começam a se sentir mal e às vezes elas não entendem que elas estão se sentindo mal. No outro dia acontece uma série de fatores climáticos como tsunami, furacão, enxurradas e provocam tragédias naturais. A amígdala sempre ela capta. A capacidade dela captar a frequência é absurda. Então, eu disse na outra live que quando eu não sabia nada disso, durante uns 39 anos, os clientes entravam e eu não sabia que a energia das amígdalas do cérebro dos meus clientes se misturavam com as minhas. Eu não sabia, eu comecei a achar isso intuitivamente, instintivamente, por analogia, por observação. Mas depois, aprofundando os conhecimentos de física quântica, a coisa é muito simples. Então, eu disse na outra, e olha só que ganho que a gente tem com a informação. Quando eu estou dando consulta com um cliente, 39 anos ninguém me ensinou,
Aí a minha amígdala, ela capta a energia do cliente e se mistura com a energia do cliente. Se o cliente, por exemplo, ele tiver afim de melhorar, se o cliente tiver afim de resolver as demandas que ele traz, se ele não colocar um filtro de percepção, que depois a gente vai falando, que é freeze, que é feito o cara botar uma geladeira na cabeça, que agora minhas amígdalas identificam, e eu identifico isso conscientemente, aí, se eu não prestar atenção, e ele não está trocando, ele só quer continuar sofrendo, aí faz assim, ó, leva a energia do Álvaro. Agora, depois que eu aprendi, eu atendo de boa, misturou a energia, aí eu vou monitorando a minha amígdala. Quando eu percebo que ele está trocando, aí é um barato. Por que é um barato? Porque o cliente, sem saber, ele traz uma energia maravilhosa e ele doa e eu dou. Aí eu ganhar. Eu só tenho que prestar atenção. Agora, quando eu percebo que ele não deixa quebrar aquele freeze que está na cabeça dele, ou ele não tira aquele outro filtro, que é o filtro do leão, leoa de TPM, que a pessoa entra e briga com a sombra, não escuta nada, se acha o deus da cocada preta. Aí depois de aprender esse lance da amígdala, o que eu faço? Eu puxo minha pipa. Aí eu falo umas palavrinhas mágicas para ele ir embora mais rápido. Mas isso aqui é aprendizado. Se você não prestar atenção, se você não tiver conhecimento, você se ferra. Eu, às vezes, tinha amigos que eles começavam a vomitar problemas. Aí, por impulso de agir, sem o conhecimento de amígdala, lá ia eu oferecer um monte de possibilidades. Daqui a pouco eu estava totalmente mal, dor nas costas, dor de barriga, dor no peito, sem nenhuma energia, porque o cara não estava querendo. Como ele não estava querendo e você estava oferecendo, ele ficou com e você ficou sem. A amígdala do cérebro, Maurício, tua pergunta é valiosa. Ela analisa frequências, ela avisa. Você não vai fazer julgamento, ela avisa. Tá chegando uma energia, uma pessoa que está com uma energia pesada. Aí você não julga, que é o macete, você baixa a bola, não julga. A pessoa chega, aí se você percebe que ela está com energia pesada, mas quer trocar, aí é o ganha-ganha. Ou seja, você ganha porque você recebe uma energia que não tem boa nem ruim. Existe a energia ácida, pesada, que é frequência, e de baixa frequência que é velocidade menor. Existe a energia alta, a energia alcalina e a energia de alta frequência, como a ocitocina é uma molécula, a molécula do amor. A ocitocina tem uma frequência de 952 Hz, que é a mesma frequência que dá a frequência daquilo que a gente sente e que a gente chama de amor. Que os estudos estão mostrando que o amor é a liga que mantém esse universo funcionando. Então, não tem certo ou errado, não tem bom ou mal, tem pesada, ácida, ácida e fria. E do outro lado, inclusive, quando eu falava que aquela sibutramina não servia, aquilo não era medicamento de emagrecer, era medicamento de enlouquecer, mais um acerto do Desinflama no Brasil. Né? Joga pedra no Desinflama no Brasil, mas não joga flores. A gente falou. E agora o que a gente sabe? Bioquimicamente, essas emoções pesadas, ácidas e de baixa frequência, frias, elas ficam mais no cérebro direito. As emoções altas, alcalinas e de alta frequência, tipo gratidão,
compaixão, solidariedade, amor, a amizade, a temperança. Essas frequências altas ficam no lado mais esquerdo. E a sibutramina, aquela química, ela mexe com o lado onde estão as memórias pesadas. Aí a pessoa usa o remédio, dá pernada na sogra, cabeçada do vizinho, sai com todo mundo, bebe pra caramba e quer emagrecer, loucura total. Sibutramina, eu sempre falei que era um remédio de enlouquecer. Aí pode ter alguém que diz assim, não, o senhor passou, passei, quando eu não sabia, eu não sabia. Depois eu diminuí, mas o senhor passou outro dia, para te dar uma chance de você disparar a sua amígdala e eu, através disso, mostrar a você uma outra possibilidade, que é a física quântica. É onda de possibilidade. Mauro, olha só quantas coisas que a gente não sabe que não sabe. Você faz faculdade de medicina, tu nem aprende fadiga adrenal, você ainda aprende a brigar com as pessoas que explicam que está todo mundo com fadiga adrenal, você não aprende absolutamente nada disso. Você aprende o ser humano como se ele fosse um monte de partes. Quando o ser humano é energia, é informação. E o corpo da gente, ele tem todas as respostas. Você dá um remédio desse, você está mexendo com uma vara numa casa de marimbondo. Mas assim, sem julgamento, sem certo ou errado. Você escolhe de acordo com as informações que você tem, com o conhecimento que você tem, que a gente chama de potencial quântico. O que doía? E graças aqui a tudo que a gente está fazendo, não está doendo mais. O que doía era chegar aqui, vendo o pessoal chamando o urubu de muroro, rodando igual uma enceradeira, sem conseguir andar para frente, e não conseguir receber essas informações. Por que não está doendo mais? Porque nós estamos mudando as estratégias, vamos fazer folder, vamos fazer apostila, vamos fazer palestras, vamos fazer lives, vamos fazer vídeo, para criar um ambiente que as pessoas tenham a oportunidade de ter a informação. Ou seja, o que a gente vai fazer? Empoderar as pessoas. O que empodera as pessoas? Informação, conhecimento, poder, consciência. Isso é que empodera as pessoas. 90% das doenças inflamatórias são disparos crônicos da amígdala, uma glândula absurdamente sensacional, que vocês agora estão começando a conhecer, e a gente vai dar até esse slogan. Nossas amígdalas são os nossos mentores. Uma onda quântica é uma onda de possibilidades, né, doutor? Uma onda quântica é uma onda de possibilidade. Não significa que aquela probabilidade vá ocorrer. Você chega ali, marca um cartão de loteria do final do ano, é uma onda de possibilidade. Agora, tem uma probabilidade de acontecer ou não. Se você tiver o mérito, que é o mérito, você foi juntando ondas de informações no seu sistema e você adquiriu um mérito, aí você pode ganhar. E mesmo que seja para ganhar e ferrar a sua vida. Mas você ter o resultado exige que você tenha o potencial quântico. Agora, para você materializar a probabilidade, exige acompanhamento. Não é pensamento positivo. Não, isso é ciência. Nós vamos falar de todos os princípios. Isso que você está falando, a possibilidade é a física quântica. Uma onda quântica é uma onda de possibilidade. Por exemplo, de quantas maneiras você pode sentir prazer sem ser na comida. De quantas maneiras você pode melhorar a sua comunicação e resolver os seus conflitos internos sem ser na bebida. Você faz perguntas. Depois que você vai fazendo as perguntas, você não precisa responder, porque você tem
um universo, isso também não sabem, universos que são extremamente bondosos, universos que são extremamente simples e universos que dizem sim para tudo. Agora, se você diz, eu não consigo emagrecer, eu não consigo emagrecer, eu não consigo arrumar um homem que presta, eu não consigo arrumar uma namorada boa, eu não consigo. O universo, que é muito simples, ele vai entender assim, você é um incompetente. O que você vai ter? Incompetência. Mas não é que o universo seja ruim. Você é que formulou errado. Te falei aquele lance das metas da menina de ontem, né? Sim. Aí eu já expliquei aqui, não, né? Sim. Olha, mais uma vez eu quero reforçar o que eu iniciei a live dizendo, que é o churrasco, que é primeiro você aprender, depois refletir sobre o que você está aprendendo, evitar criar objeções, é momento de internalizar o que está chegando de informações. Existem muitas coisas novas sendo ditas, muitos conceitos, e depois disso você vai ser, né? Shu, de aprender, o Ra de refletir, e o Ri de ser, de transcender, que é o quê? No momento que você aprende, no momento que você reflete, daqui a pouco você transcende. Aquilo vai fazer parte dos seus hábitos, todos os ensinamentos, todas as dicas, todas as orientações, e vai também te dar vários insights para você procurar, né, outros canais de informações. Para entender um pouco mais da trajetória do Dr. Álvaro Afonso, tem um canal do YouTube do Dr. Álvaro Afonso que tem lá vários outros temas que a gente vem discutindo, fadiga adrenal, obesidade, enfim, vários temas relevantes. Só para vocês terem uma ideia, a maioria deles já com mais de 500 milhões de visualizações, tem crescido de forma exponencial. Divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, porque boa parte desse aprendizado realmente impacta na qualidade de vida de cada um de vocês. DR Álvaro Afonso é o portal. Até foi bom tu falar nisso para poder dar um pouquinho de teoria. Lá no portal, vocês vão ver uma sequência de vídeos gravados há 12 anos atrás, 10 anos atrás, chamado assim, isso é fundamental, Neurônios Espelho. Olha só. Então, nós gravamos ao vivo durante um dia inteiro, inclusive foi o meu aniversário. Eu gravei isso como um agradecimento ao universo, foi um dia do meu aniversário, teve bolo do Vasco, teve festa, e nós ficamos lá no seminário Neurônios Espelho, um dia inteiro. Isso está disponível lá no nosso canal. Agora eu vou te explicar como é que a gente agora vai usar a amígdala e vai usar o neurônio espelho para mudar nossas vidas. E eles têm essa informação, olha só. O que é neurônio espelho? Aqui no meu cérebro, atrás dos olhos, mas aonde eu estou colocando o dedo, tem 3.000 filmadoras de um lado e 3.000 filmadoras do outro. Esses neurônios, eles são chamados, olha, Mauro, que legal, são chamados neurônios espelho. Neurônios espelho. Quando a gente nasce, desde que a gente nasce, os neurônios espelhos, eles vão filmando a vida toda, todos os eventos que vão acontecendo com a gente. Olha a física quântica agora. Então, todo mundo tem neurônios espelho, todo mundo filmou desde que nasceu e a gente armazena essas informações num lugar que se chama consciência. Só que daqui a pouco eu vou explicar essa nova nomenclatura que em física quântica, o que significa consciência. Então, tem até umas coisas engraçadas que aparecem no Facebook, que a pessoa tem um cachorro ou tem um gato, aí quando aparece o cachorro e o gato, você olha, eles são quase irmãos gêmeos, porque os neurônios espelhos, eles vão fazendo a modelagem, a mímica gestual, a microfacial, e aí pessoas que andam muito tempo junto, ou pessoas que são casadas há muito tempo, elas começam a ficar com uma fisionomia até como se fossem parentes. São os neurônios de espelho. Quem entrar lá no
no nosso arquivo neurônio espelho, aí vai ver o seguinte: desde que a gente nasce, está filmando. Aí eu sempre fui contra amamentar a criança quando a mãe está com depressão. Sempre fui contra. Por quê? Porque quando a criança está sendo amamentada pela mãe que está com depressão, a criança já está absorvendo todas aquelas informações pelos neurônios espelho. Chegou de noite, aquilo é rebobinado e é editado numa velocidade muito superior à velocidade da luz, principalmente na fase delta do sono. Agora, para onde vai essa memória, a gente ainda não sabe. Agora, preste atenção que essa informação vocês não vão encontrar no Faustão, não vão encontrar no Silvio Santos. Vamos lá. Aí, de 0 a 10 anos, você está filmando aquilo ali, mas você não está usando nenhum filtro de consciência. Você está filmando e você está absorvendo. Quando você passa dos 10 anos até os 18, mais ou menos, você vai continuar filmando, mas ali você já está tendo um comportamento de oposição, porque você está querendo ter uma identidade, aí você começa a contrariar aquelas pessoas que têm uma certa gerência sobre você, mas você não sabe que o que está valendo não é o consciente. O que está valendo é o subconsciente, o inconsciente e as filmagens do neurônio espelho. Vai vendo. Depois, com 19, 21 anos, você vai projetar aqueles filmes, aquelas informações, aqueles aprendizados inconscientes em figuras da sociedade. Aí, se você não tiver tido sorte de ter referências muito interessantes nesse período de 0 a 10, não deu sorte de 10 a 18, você vai repetir escolhas, comportamentos e resultados em função dessa memória que você acumulou, que se chama consciência, que a gente não sabe aonde está, mas a física quântica está chegando lá. Aí a pessoa fica reclamando dos resultados. Mas se for observar, os resultados têm o mesmo padrão daquelas figuras que originaram aquela vida. E qual é o barato da física quântica? O barato da física quântica. Eu tinha um paradigma que eu achava que esse cérebro ele era matéria. O cérebro ele é todo, como tudo, formado por espaços vazios. Então, tudo tem vazio, mas vazio com informações. Elétrons, prótons, nêutrons, bósons, neutrinos, informações, energia. Então, isso aqui não é matéria, isso aqui é energia e informação. Aí eu pensava assim, quando o cérebro morre, inclusive na faculdade, quando o cérebro morre, a consciência acaba. Aí eu pensava assim, e isso era meu filtro. Mas depois que você começa a estudar física quântica, que é uma física que complementa a física newtoniana, complementa, mas é uma física da possibilidade e do invisível, da antimatéria, dos universos paralelos, da teoria das cordas e muitas outras teorias, da não localidade, informação e energia. Aí eu passei a entender que matematicamente o cérebro não pode formar consciência. Isso que eu falei para vocês, a gente ainda não sabe, onde não sabe, que é onde fica localizado. Mas eu vou dizer como ajuda a gente. Não precisa explicar, precisa ter o resultado. E validar, né?
Isso é um paradigma, isso é um filtro, isso é uma visão de mundo. Agora, qual é a minha visão de mundo? Matematicamente, a consciência, que a gente ainda não sabe a localidade, evidentemente que eles chamam cientificamente, matematicamente, a consciência forma tudo. E se a consciência não existe nada, matematicamente. Equações matemáticas. Agora, matematicamente, cérebro e nem genes podem explicar o ser humano. O que é isso? Um novo paradigma. O que vocês ganham mudando não, ou conhecendo um outro paradigma? Porque eu posso, se achar que devo, a qualquer momento que for interessante para mim, eu posso mergulhar no campo de minhas consciências inconscientes e trocar a memória daquilo que deveria e poderia ter sido muito melhor e melhor, com a velocidade da não localidade, muito mais rápido que a velocidade da luz. Querem ver um exemplo? Eu estava na terapia hoje, aí de repente eu me lembrei que quando eu tinha 3 anos, eu comecei a ficar doente. Aí toda hora eu estava doente, aí me contaram, eu não me lembro, mas me contaram, faz parte da minha consciência, entendeu, Mauro? Aí, eu agora com 66 anos, eu digo, pô, claro que eu tinha que ficar doente. Todo mundo dizia, vai nascer um irmãozinho, tu vai perder o peitinho da mãe. Vai nascer um irmãozinho, tu vai perder a mamadeira. Vai nascer o nenenzinho, tu vai perder o colinho da vovó, a Bandina, que tinha até aquele cheirinho que eu me lembro, gostoso do bracinho da minha vovó. Aí você tem uma opção de ficar sofrendo. Hoje, com essa informação, assim que eu trouxe isso para a consciência, o que eu fiz? Fui lá e gravei uma nova memória. Por exemplo, aqui tem um monte de gente que só reclama dos pais e só reclama das figuras de autoridade e não tem nenhuma consciência disso. Eu tenho consciência que nós escolhemos os nossos pais. E se não fosse os nossos pais, a gente não teria vida. Hoje é aniversário da minha mãe. Ela já está aqui com a gente, em outra dimensão. Mas por que eu estou fazendo a live 16 de janeiro? Para agradecer a minha mãe por tudo, principalmente pela minha vida. Mas aí, presta atenção como uma informação muda tudo. Quando você tem esse conhecimento, que física quântica das possibilidades, que não tem tempo nem espaço, e que você escolhe seus pais para você aprender com eles, aí você mergulha com a sua mente, com a sua consciência, com o seu coração, e você muda essas memórias do passado que não foram as melhores memórias. Aí sabe o que acontece? Quando você muda as memórias do passado, que não foram as melhores memórias, você está criando um futuro maravilhoso. Não é pensamento positivo. Você tem que substituir as memórias do passado, por isso nós escolhemos nossos pais, para que você, aprendendo com essas memórias, você pode dar um salto quântico de espaço, energia e consciência e você começar a atrair o que você merece. E para você ter coragem de encarar a live, para você ter coragem de mudar o paradigma, de entender que isso aqui não forma consciência. Isso aqui é impossível, matematicamente, um cérebro formar consciência. Nós estamos no universo, nós somos o universo, o cérebro também. Você tem que entender os universos. E aí
é um outro paradigma que não precisa de escolaridade para entender isso. Precisa repetir a live e assistir quantas vezes eu também assisto até eu ter a compreensão. Doutor Alfa, o segredo está em mudar o mindset, né? É o mindset que vai colapsar a realidade. Vou explicar o que é o mindset, e isso a gente vai progredindo na hora, vai dando outras lives. Essa live hoje me emociona muito, mas a gente só aprende com o coração, a gente só transmuta com o coração. O coração ele tem um potencial magnético infinitamente superior ao do cérebro, e o coração ele tem uma inteligência muito superior à inteligência do cérebro. Acabei de falar que a emoção é a solução, acabei de falar que as amígdalas são nossos mentores, mas vou responder o Mauro. Mauro, pela física quântica, é o seguinte: estado de espírito, vocês não sei se conhecem essa palavra, mas na minha infância era muito comum. Estado de espírito. Como é que você está? Estado de espírito físico, emocional, mental, sentimental, espiritual. Espiritual, o invisível, o quântico. Se você vai limpando as memórias pesadas, ácidas e de baixa frequência, que nós vamos dar técnicas e mais técnicas de como fazer isso, e não precisa de escolaridade. Isso não é medicina, isso é princípios de física quântica, não tem nada a ver com medicina. Qualquer pessoa sem ter nenhuma escolaridade, porque todos nós estamos no mesmo lugar, no universo, e funcionamos do mesmo jeito, e somos formados por partículas, que cada partícula da gente, cada átomo da gente vem de um planeta. O carbono vem de um planeta, o ferro vem de um planeta, o nitrogênio vem de um planeta, o oxigênio vem de um planeta. Cada átomo vem de um planeta diferente, não tem separação. Nós somos infinitas possibilidades de inteligência. Agora, se a gente não acolhe essa informação, aí você vai ter o mesmo resultado. Então, quem tiver, por exemplo, essa abertura, esse espaço, essa humildade, essa gratidão para entender que desde pequenininho nós fomos filmando e isso foi sendo colocado numa consciência. E se a gente não tem a consciência nem o conhecimento, nós vamos repetir. Eu vejo isso aqui todos os dias. Eles não conhecem a lei de Bert Helling. Você conhece a lei de Bert Helling? Bert Helling está vivo. Quem trouxe ele até para o Brasil a primeira vez, ele tem 96 anos, um alemão. Ele vem sempre no Brasil, no TJ, dá aula no Tribunal de Justiça. Bert Helling é um alemão que ele tem toda uma história belíssima e ele criou três leis do campo de consciência, do campo de informações. Vocês não têm a lei da gravidade? Alguém viu a lei da gravidade? Mas experimenta jogar da ponte, se quebra todo, porque é a lei da gravidade. A lei da gravidade você nunca viu, mas você acredita que ela existe, né? Então tem as leis do Bert Helling. Igual o pensamento, né? Você abrir a sua cabeça, não é igual o pensamento. Igual o pensamento. Bert Helling é uma unanimidade. No Brasil está toda hora aí, ninguém aí sabe quem é Bert Helling. Aí eu falo para a garotada que reclama dos pais o tempo inteiro. Eu digo assim, primeira lei de Bert Helling: se não fosse seus pais, meu filho, você não teria a chance de estar nesse planeta maravilhoso. Você não está curtindo o planeta maravilhoso, como eu também não curtia, porque você não tinha as informações de qualidade. Mas eu estou falando e não estou criando expectativa do cara absorver, porque ele já está com frio de lavagem cerebral, que eu não tenho que ajudar. Aí eu digo para ele: você conhece Bert Helling? Não. Então a primeira lei de Bert Helling
é da filiação. É você ter gratidão pelos seus antepassados que te deram a vida. É o pertencimento, né? É o pertencimento. Agora, sabe como é que você dá o salto quântico? Primeiro, conhecimento. Bert Helling, conhecimento. Segundo, a gratidão para você ter a absorção do conhecimento. Aí você pega essa filiação e você reconcilia com a filiação através de aprendizados, aí você passa para a segunda lei de Bert Helling, que é a lei da ordem. O universo é ordem e caos o tempo todo. Ordem e caos o tempo todo. Você esquenta a água, para fazer o café, as moléculas estão em entropia. Elas estão ali se afastando. Aí você desliga, elas voltam para a ordem. E isso alterna. Agora, existe uma energia que a física quântica, não nomenclatura, mas se a gente fosse simplificar, seria eufermia ou a energia do amor, que parece que é a energia que faz o equilíbrio de ordem e caos. Até politicamente, vocês estão vendo isso. Ordem, caos. Ordem e caos. Se entrar em entropia, acabou. Aí eu vejo a garotada quase toda só reclamando dos pais e lacrando qualquer oportunidade de aprendizado, como de Bert Helling. Eu assisti Bert Helling, eu conheci a pessoa que trouxe Bert Helling, e outras coisas, como o Dr. Hammer, e outras coisas que eu vou contar para vocês, que eu tive um privilégio. Eu não sabia que eu não sabia. Mas está na hora de eu começar a colocar essas coisas para fora. E a terceira lei? Dar e receber. A terceira lei é o dar e receber. Lembra-te quando eu disse que quando a pessoa entra aqui, eu preciso prestar atenção se está ocorrendo uma troca, e se eu não estou conseguindo dar, eu tenho que puxar minha pipa conscientemente, e minha amígdala do cérebro avisa isso. Se eu não sigo lá o Bert Helling, não dá certo. A vida de ninguém, você pode ser o multimilionário, multipoderoso, se você não tiver percorrido essa escadinha, pertencimento, ordem e dar e receber, meu filho, esquece. Não entendeu nada. Não entendeu nada. São leis, igual a lei da gravidade. Só que vocês vão poder se achar que devem. Por quê? Porque vocês podem, mas vocês precisam. Não precisam não existe. Pode escolher se achar que deve. Porque eu não posso achar por ninguém. Eu não posso abrir porta de mudança por ninguém. Eu não posso abrir porta de motivação por ninguém. Eu não posso abrir porta de aprendizado para ninguém. Tem vídeos que a gente coloca na internet. Mal a gente colocou o vídeo na internet, aí lá vem um monte de ofensa. Aí eu digo assim, graças a Deus, meu amor, você me ofendeu para eu aprender a nunca fazer isso comigo. Porque quando você julga, quando você lacra o outro, quando você invalida o outro, quando você agride o outro, você está fazendo isso com você. É o dar e receber do Bert Helling. Mas isso aqui, eu não estou dizendo para você fazer isso ou aquilo, eu não estou falando nada de lavagem cerebral. Eu estou fazendo compartilhar com vocês o iniciozinho de informações que vocês não sabem que não sabem. Só um aperitivo, né, doutor? Agora, quem experimentar vai ver, como eu estou vendo, que a vida era muito bela e sempre foi. Só faltava para mim o GPS.
Aproveitando aí que estamos no início do ano, estamos no mês de janeiro, é o período que todos, né, têm uma série de resoluções para melhorar a qualidade de vida, mudança de hábitos. Acho que essa é uma oportunidade de cada um de vocês, de cada um de nós aqui, de estar revendo, né, os nossos hábitos e experimentando outras possibilidades. A dica que eu dou é que cada orientação, cada sugestão, você experimente e valide. Veja se funciona com você antes de criar qualquer objeção. É assim que a gente costuma fazer e orientar todos os nossos seguidores, as pessoas que compartilham as nossas ideias. A gente tem aí um grupo que está sempre trocando informações. A gente sempre orienta que valide. Valide antes de julgar. Com certeza, são 40 anos aí de estrada, né? 41 anos de medicina. São mais de 2.000 exames só nos últimos 2 anos aí de análise de fadiga adrenal. Enfim, são vários estudos, vários trabalhos feitos. Eu acho que é uma boa oportunidade de vocês darem uma olhada no nosso canal e seguir orientações de quem vive na prática, tá? No dia a dia, e vai validando cada um desses protocolos. Eu, Mauro e a equipe do Desinflama Brasil, o Lava Jato do DNA, o Lava Jato é você transmutar as nuvens que tem no seu DNA, usando metodologias, usando tecnologias, usando ferramentas, usando processos verbais e não verbais, mas principalmente usando princípios da física quântica. Isso vocês devem começar a futucar. Desliga a televisão, larga a televisão, entra, porque existem pessoas, inclusive temos médicos absurdamente maravilhosos e jovens. No outro dia mesmo eu entrei lá e elogiei os garotos. Mas quando você vai ver o julgamento, o nego diz que eles não são médicos. Eles que são médicos. Aí a pessoa não tem nenhuma importância, que até eu vou falar agora mais 5 princípios para acabar, 5 dicas para acabar. Não é questão de ser médico. Tem muita gente que chega lá e diz assim: o senhor tem CRM? Não achei o seu CRM. Eu falei: não, cara, entra no canal e vê a biografia. Não vê CRM, vê a minha biografia, que é melhor. Você não vai se deixar invalidar a pessoa, acionar a sua amígdala. Mas deixa eu dizer isso que o Mauro, e até a gratidão por você, Mauro, que está ajudando a gente a passar isso aqui. Isso serve para motivação, isso serve para aprendizado. E como? Aqui no consultório, quem entrar vai ver uns videozinhos de outros países que estão trabalhando com isso e a gente vai mostrar resultado. A gente não vai falar em mimimi. O Mauro está ajudando muito, mas assim, lá a garotada está ensinando coisas muito interessantes e tem um monte de pessoas muito interessantes falando sobre o que eu estou falando. Só que cada um fala de um jeito. Eu gravei lá na universidade, no campus da Universidade da Califórnia, que em 2009, que eu seria um ativista quântico, que eu iria compartilhar essas informações no mundo afora. Na última live, eu nem lembrava disso. Até falei que eu estava preocupado se eu estava imitando um garoto muito mais novo do que eu. Mas eu disse: mas eu sou mais velho. Aí encontrei um vídeo lá. Isso aqui já estava dentro de mim. Agora, vou dizer as 5 coisas que vocês precisam. Primeira coisa, não fica logo xingando as pessoas que estão dando para vocês conhecimentos de alta qualidade, perguntando se eles têm CRM. Quando você julga, você aponta um dedo, você tem 3 para você. A gente vai mostrar essa técnica aqui, não tem nada com religião, tem a ver com metafísica, tem a ver com física quântica. Então, a primeira lei é a seguinte: é potencial. Você tem que ter o potencial, você tem que ter informação, você tem que ter filtro, você tem que saber o que é uma amígdala. Como eu sofri, porque as pessoas não sabem o que é uma amígdala. A amígdala do cérebro. Está aqui a amígdala do cérebro. Agora, eles vão receber até a apostila com um resumo de como são os exercícios. Aí,
Se as coisas não estão dando certo na sua vida, gastrite, colite, rinite, bursite, falta de dinheiro, relacionamentos destruídos, inimizades, doenças mesmo, significa que a gente já falou nos outros vídeos, dissonância, que a energia ela precisa fluir. E como é que a energia vai fluir de dentro de você? Conhecimento e consciência. A primeiro passo, você tem que ter o potencial. Se você começa a xingar a pessoa que está oferecendo aquilo ali de graça, é difícil. Aí vem o terceiro. O terceiro, deu dissonância, tem que entrar informação de qualidade. Aí você tem que remover as barreiras. Quais são as barreiras? Reatividade. Isso não funciona. Isso dá muito trabalho. Esse velho é maluco. Esse cara bebeu. Tem a voz do Lula. Toda hora tem um nego botando que eu tenho a voz do Lula. A única coisa que o cara vê no vídeo é que eu tenho a voz do Lula e a barba do Lula. Isso aí significa reatividade. Procrastinação, tem que remover. A segunda são os sabotadores. A gente tem seminário, né, Mauro? Chama macaco bêbado, os sabotadores. Quando eu digo assim, Álvaro, você pode, se achar que deve, emagrecer 3 quilos de gordura por semana, enquanto você aumenta 1 quilo de músculo e usa essa gordura para você fazer um tratamento com muita disposição, saúde, equilíbrio e energia. Se você não souber falar com o seu cérebro, falar com o universo, com o seu DNA, você não vai ter, porque você não usou a linguagem certa. Aí, remover as barreiras. O quarto, insight. Estou aqui com o Mauro, aqui, a essa altura do campeonato, já me despedindo de vocês, mas podem ter certeza que isso é um processo, igual novela. Agora, tu escolhe, ou que é o Faustão, ou que é o Silvio Santos, ou que é o Ratinho, ou você quer princípios de física quântica, escolha. Não é certo ou errado, não é bom e mal. Aí, o final são esses insights. E, finalmente, consolidação. Consolidação é repetição. Tem gente que vem aqui, faz uma consulta, e quando faz uma consulta, já quer sair com todos os problemas resolvidos. A vida é um processo. Sem seguir o tratamento, né? Sem seguir o tratamento. Bom, não é julgamento, é discernimento e observação. Julgamento só vai te ferrar. Bom, estamos aí há mais de 1 hora já da live, já finalizando. E antes de finalizar, o Dr. Álvaro vai dar aí 6 dicasinhas, né, de como aprender a aprender. Eu vou falando aqui, ele vai só discorrendo sobre cada uma das dicas. A primeira é o espaço. Aqui até no consultório, a gente está fazendo a arquitetura do jeito que o cara abriu a porta ali, ele vai ver um enorme espaço. O cérebro dele entende espaço. Aí isso já ajuda. O ambiente mexe nos nossos genes. Agora, eu estou falando com emoção, mas eu estou falando com emoção, com a voz embargada, esse vozeirão de Lula, mas de coração. Aí é suavidade, leveza. Se você vê um sujeito gritando, como eu estou gritando, aí não é suave. Mas se você vier a fazer uma consulta aqui, você vai encontrar suavidade. Suavidade, a outra coisa, gratidão. A gratidão é a mãe. Quinta, né? É a mãe. Quinta, né? Pode inverter que dá tudo mesmo. A gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Se você não tem gratidão verdadeira, não é de gratidão da boca para fora, não. Se você tem gratidão, você pode ter os outros sentimentos. Agora, se você não tem gratidão, você não tem nenhum. Vai ficar difícil aprender. Outro sentimento... Acolhimento. Esse é o principal. Quando a amígdala disparar, o desconforto não é para sair tomando Rivotril, tomando omeprazol, remédio de pressão e ir para o pronto-socorro. Primeiro,
pergunta, amígdala, qual é o toque, faz contato com a emoção. Eu não sei, entra lá, dralvaroafonso.com, o melhor resultado do ano, que emagreceu 44, emagreceu não, desinflamou 44 quilos em 7 meses, nós vamos fazer uma mesa redonda com os melhores do ano. Quando eu perguntei para ele o que foi diferente para você ter esse resultado, ele respondeu assim: assistir os vídeos. Teve um dia que eu fui, dei um esporro, já estava cansado, e falei, pô, você faltou 3 consultas. Ele falou assim, mas eu já emagreci 34 quilos e eu assisto todos os vídeos. Eu não sabia onde que eu metia a cara. Aí vem mais uma dica. Abertura? Não, essa última dica é ação e inação. O que é ação e inação? Você não se desmilinguir com elogios e você não se desmilinguir com críticas. Você ficar no seu coração. Críticas e elogios são ilusões. Você tem que manter focado no seu coração. Ali está a solução. E, finalmente, um macete que a gente não tem que fazer nenhuma pergunta. No ano passado, um amigo meu mudou de endereço, ele foi para outro nível de consciência. Mas antes dele ir, eu pude dizer assim, cara, desde a faculdade eu te achava o cara mais inteligente da turma, porque você sabia fazer perguntas. O que a gente tem que aprender é fazer perguntas. Sabe por quê? A gente não precisa dar respostas. Os universos, eles respondem para a gente. E aí a gente vai ter outras lives para a gente começar a aprender a fazer perguntas. Agora, se vocês não tiverem um pouco de teoria, vocês não vão entender o presente que está acontecendo no mundo, porque vocês não têm nem ideia de como a vida é bela quando você incorpora esses princípios de física quântica no seu dia a dia. E agora, para finalizar, clareza e abertura, né? Eu acho legal falar de você ter espaço, né? Abertura, acolhimento, gratidão, ação e inação, mas principalmente entender e aprender a fazer perguntas sem a necessidade de responder, só acompanhar. Eu amo vocês, fiz isso aqui, o meu coração transbordando de ocitocina. Agora a gente sabe que a ocitocina é produzida no coração. Aqui vocês não vão ver nenhuma gritaria aqui, a gente trabalha com muita suavidade, com muito amor, e seguindo as leis do Bert Hellinger, o pertencimento, a ordem e o dar e receber. Muito obrigado, Mauro, por você me lembrar disso aí. Obrigados a todos pela gentileza de terem nos assistido até aqui. Tem muito mais novidades em abril, né, doutora? Abril a gente vai fazer o primeiro Desinflama Brasil. De 2019, né? De 2019, Lava Jato do DNA. Agora, vamos fazer outras lives, porque a obra aqui está quase já terminando, e aqui vai ser uma sala de aprendizados. Quando a pessoa sair daqui, ela já saiu cheio de sinapses, cheios de novos neurônios, cheio de novos aprendizados. Isso. Então, até já, América Serrão, muito obrigado pela presença. Débora Maria T. muito obrigado por estar conosco até agora. Gabriela Silva, Cléria, Vivi, Paulo Vitor, Bianca, Lucimar, Elisete, Luiz Campos, muito obrigado. Conceição, Magélia Guedes, Márcio, Márcia, Fátima Rosa, Márcia Cunha, Lilian Prates, Cristiano, muito obrigado pela presença. Meire, Rita Brito, Maria Nunes, Rejane Carvalho, Sônia Lira, Maria Temares novamente. Muito obrigado a todos. Até a próxima live. Saúde e sucesso em 2019 para todos. Vai ficar disponibilizada no YouTube também. Maiores informações, o canal doutoralvaroafonso.com no YouTube, doutoralvaroafonso.com
o seu portal, onde tem vários artigos e podcasts que vocês podem ouvir correndo, fazendo aí a sua malhação ou as atividades do dia a dia. Enfim, estamos recheados de informações para facilitar o entendimento de cada um de vocês. Muito obrigado. Gratidão, Desinflama Brasil, Lava Jato do DNA.